Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é João Fernando, eu tenho 22 anos e hoje eu sou estudante do 4º ano de odontologia na Unesp aqui de Araraquara. Bom, eu comecei no Pedrão, no Pedro José Neto, na 5ª série e eu fui até o 3º colegial, então decorreram-se aí acredito que uns 8 anos que eu estudei no Pedrão direto. E eu tive o prazer de conviver com diversos professores, que acredito que já estejam até aposentados, mas que foram cruciais assim na minha escolha, tanto de curso quanto de universidade, e assim, para coisas que eu levei pra vida também. Eu peguei o 3º ano apenas de ensino integral no Pedro José Neto, porque a minha turma foi a primeira turma do ensino integral, né? Eu era o 3º colegial A do ano de 2015, eu me formei em 2015. E logo em seguida eu já prestei vestibular para medicina veterinária no campus de Jaboticabal, também da Unesp, mas acabou que eu não passei. Quanto ao meu desempenho na escola, se vocês estão se perguntando isso, eu nunca fui aquele aluno exemplo. Eu era um bom aluno, sim, eu tinha notas boas, mas eu também não era aquele cara, tipo, nossa, fez a tarefa? Não, mano, não fiz não. Mas assim, é importante. Mas eu sempre fui o cara, assim, eu gostava de buscar pela curiosidade das coisas, sabe? Então, quando eu tinha aula de biologia, eu queria saber, tipo, mas por que a mitocôndria tá desempenhando esse papel? Por que o músculo tal age desse jeito? Então, eu ia pesquisar, e aí eu gostava, e aí eu ia discutir com a professora. Tanto que eu lembro que teve uma época que a gente montou um clube, não sei se ainda tem clube, mas a gente montou um clube no 3º colegial que chamava Clube de Anatomia e Fisiologia, chamava Tálamo. E onde eu cheguei a dar algumas aulas de fisiologia. Noção nenhuma, entendeu? Porque fisiologia da faculdade é totalmente diferente, totalmente difícil, porque envolve física, envolve matemática, envolve uma série de questões químicas, de neuroreceptores e neurotransmissores, um monte de coisa química, que é muito difícil de você explicar. Mas que eu fui aprendendo e que eu fui por essa vontade de descobrir, de entender. Então, assim, eu falo, eu não era um aluno muito bom, mas eu tinha isso de despertar em mim mesmo, por que isso está acontecendo? Por que é assim? Será que isso está certo? E também essa questão de ir atrás do que eu achava que estava errado. Pô, não, isso daqui tá errado. Eu ia brigar mesmo. A Juliane de Sociologia sabe muito bem que eu fazia isso. E foi durante o cursinho que eu fiz um ano de cursinho, que é o cursinho da Unesp também, que é o Cuca, aqui da cidade. Eu recomendo todos vocês a procurarem. Se não tiverem condição de pagar um cursinho, é um cursinho maravilhoso que me deu muita esperança, que me ajudou muito. Os professores vão além de só ensinar, assim como no Pedrão também, na minha época, os professores também iam muito mais além de ensinar. E foi no cursinho que eu amadureci a ideia da odontologia, por conhecer professores ali que faziam parte do campus e conheciam a odonto e puderam me explicar, e eu percebi como era mais negócio para mim e prestar. Não sei se a professora Glaucia já falou isso, mas eu vou repetir porque ela falava muito pra mim. E eu, como uma pessoa muito chata que era na época, nunca concordei com ela, mas hoje eu vejo que é verdade. Um ano de cursinho não é jogado fora, não é um ano jogado fora. É um ano que você amadurece a ideia, que te faz crescer muito. Eu cresci muito em um ano de cursinho. No meu caso, quando eu passei no vestibular, eu prestei pra Unesp de 2017, né, pra odontologia. Eu fui até que na média, não fui muito bem. Fiz 55 na primeira fase. Na segunda fase eu fiz mais ou menos 50 pontos. Eu fiquei na média aí de 53 pontos, que me jogaram lá pra trás. Eu tava na posição 300 em odontologia. E aí, por conta da cota, que 45%, precisava ter pelo menos 45% dos alunos de escola pública, pretos, pardos ou índios. E aí eu acabei passando por causa da cota, que me jogou pra posição 40 de 33 vagas que tinha na época, se não me engano. E aí eu consegui passar. O que é ótimo, porque por ser aqui em Araraquara, que é a minha própria cidade, então eu consigo vir pra casa almoçar, eu tenho a minha roupa lavada, a minha televisão, eu posso descansar, eu não me atrasar, porque eu conheço, eu sei onde fica. Então são questões a serem postas na balança quando você for prestar, se vocês vão querer mesmo prestar na cidade de vocês ou se vocês vão prestar fora, caso não tenha o curso. A minha formação acadêmica na Unesp aqui, ela é totalmente pautada em sociologia e biologia e química. Não adianta vocês pensarem que vão prestar um curso, vão fazer um curso, vou fazer odontologia porque eu não vou ter mais matemática, não vou precisar mais lidar com física,
porque é mentira, isso em qualquer curso, independente. Eu, por exemplo, tive estatística, que é uma matéria que eu não gostava no ensino médio, e não é uma matéria difícil, é moda, mediana, mas que na escola é uma coisa e na faculdade é outra. E na faculdade eu tive muito problema por causa de matemática, química e física, que não são matérias que me agradam muito. Mas, por outro lado, por ter essa parte mais sociológica da coisa, né? Aqui em Araraquara eles prezam muito que você perceba o indivíduo como um todo e não apenas uma boca, porque o que está por trás da boca é um indivíduo, alguém que fala, que sente emoções, que sente dor, que pode ser um parente seu ou o parente de alguém que está esperando ele em casa. E a gente tem aulas de saúde coletiva, que é o indivíduo inserido em sociedade, como a sociedade afeta a saúde do indivíduo e como o indivíduo afeta a sociedade como um todo. Então a gente estuda parasitoses, a gente estuda classes sociais, por que pessoas que têm menores condições acabam sendo mais prejudicadas, especialmente em relação à saúde bucal, que hoje em dia, querendo ou não, é uma coisa que não é ensinada mais em escola, as criancinhas lá no pré. Então a gente faz a partir disso. Em projetos sociais e projetos de extensão, nós vamos em escolas, nós vamos em asilos e a gente ajuda a criança, a gente ensina o senhorzinho como que cuida da prótese, da dentadura. Eu também estou fazendo iniciação científica, que é você desenvolver uma pesquisa juntamente com um aluno de mestrado, doutorado e um professor sobre alguns materiais que a gente usa para fazer prótese e para fazer coroas de dente. Eu tenho bolsa FAPESP, que é uma bolsa que você consegue de uma agência, você consegue a partir de uma agência de fomento, né? Que ela paga para você um certo tanto por mês, não é uma coisa muito assim, mas já ajuda muito, já alivia. Mas se vocês precisarem de auxílio, a faculdade também tem um auxílio, eles ajudam no quesito de materiais, se vocês precisarem. Tem uma bolsa também, se não me engano, de 400 e poucos reais, que eles falam que é o auxílio moradia ou auxílio aluguel. Talvez não dê para pagar muito, né, mas se já ajudar pelo menos metade, 40% de um aluguel, acho que já tá válido. Como que eu cheguei, né? Como que eu concluí que, tipo, poxa, eu quero prestar? Eu percebi que já no ensino médio eu tinha uma facilidade muito grande com biologia, com sociologia, com geografia. Eu gostava de lidar com esse quesito, com a parte mais prática da coisa. Eu adorava cirurgia, adorava quando tinha as feiras de profissões da Uniara, que eu podia ir lá suturar a língua do boi. E eu sempre ia atrás disso, eu estudava isso, eu sempre comentava com a professora Glaucia, eu comentava com a professora Alessandra de Biologia, que eu gostava muito dessas áreas. E aí, eu nessa época, né, do Pedrão, eu ainda até prestei veterinária por causa disso, mas aí, depois vendo, acabei indo pra odontologia, porque também me daria toda essa base de cirurgia, eu posso fazer cirurgias, eu posso lidar com o paciente, o indivíduo como um todo, porque quando a gente tá na escola, a gente tem uma vivência totalmente diferente do que é realmente a faculdade. Eu acredito que a professora também já tenha dito isso pra vocês. Na faculdade tudo é muito complicado, não tem professor para pegar na mãozinha e falar, por favor, faça, se você não fizer você vai perder ponto. Os professores, eles simplesmente falam, ó, tá no capítulo tal, no livro tal, monta um seminário para mim para daqui tantos dias, e se vocês tiverem tantas faltas, não existe nada que tire essas faltas, vocês reprovam mesmo, o professor não se importa. Então, assim, aproveitem as oportunidades que vocês têm hoje, os professores que vocês têm hoje, que gostam de conversar, que gostam de discutir com vocês toda essa parte de psicologia da coisa. Eu sinto muitas saudades do professor Benê de História, da Glaucia, que puxava tanto minha orelha para me explicar as coisas de faculdade, e eu era bitolado naquele rolê de, não, preciso prestar, preciso passar. E não passar foi uma coisa que me deu um choque muito grande na época. E depois é que eu fui perceber que esse choque foi muito bom, porque talvez se eu tivesse passado na veterinária, hoje talvez eu não tivesse tão feliz, ou eu não tivesse realizado, ou eu não teria minha bolsa FAPESP, não estaria envolvido em projetos de pesquisa. Diante de tudo isso que eu falei até agora, eu me sinto muito contente, eu gosto muito do que eu faço, eu tô feliz, eu tô fazendo estágio numa clínica também, que tá me ajudando muito a ver um pouco do dia a dia da profissão. E você pode ir desde a área clínica de atendimento, montar seu consultório, até você ter você fazer a sua IC, mestrado, doutorado e continuar na vida acadêmica e ser um professor. Existem um monte de área aí, mais de 20 áreas de especialização hoje na odontologia, desde os mais simples, que é dentística, tratamento de canal, cirurgia bucomaxilofacial, que é quando a pessoa sofre acidente, quebra o rosto, quebra a mandíbula, quebra a maxila, que aí é sobre anestesia geral em hospital, harmonização orofacial, que é o novo boom do momento que tá todo mundo falando, que é sobre preenchimento de lábio, esconder marcas de expressão,
Tudo isso são coisas que a gente aprende na odontologia e a gente pode utilizar amanhã ou depois no consultório. Bom, agora se a gente for falar sobre a área do mercado de trabalho da odontologia, não só a odontologia, mas do mercado de trabalho em geral, quando a gente fala de profissões autônomas, como a odontologia, medicina, engenharia, veterinária, que são essas profissões que te permitem abrir um consultório e você ser o seu próprio chefe, claro que a gente sempre vai encontrar uma certa estagnação, pessoas que vão dizer pra você, nossa, mas o mercado tá cheio, não tem mais não sei o que, abre um dentista em cada esquina, tem um advogado em cada esquina. Sim, é verdade. Recentemente muitos formados, com muitos particulares e públicas que estão abrindo em todos os lugares do Brasil. Mas assim, não adianta a gente pensar nisso e falar, poxa, não vou fazer isso porque tem muito. O que muda hoje nas profissões é você ter o seu diferencial, você ter a sua meta, você ser um bom profissional. Porque hoje em dia o paciente, ele vê tudo que você faz, ele pergunta tudo que você faz e ele preza muito ser bem atendido. Não adianta mais hoje em dia você ser aquele médico, aquele dentista chato que chega brigando, que fala pro paciente ficar quieto e... Não adianta, você tem que ouvir o seu paciente. Até porque, além de ser um paciente, ele também é o seu cliente. Ele paga o seu salário, querendo ou não. Então, você tendo o seu diferencial, você sendo uma pessoa boa, você sendo bom naquilo que você faz, você sempre vai ter espaço no mercado. Me lembro que até na época que eu prestava vestibular, que eu falava que eu queria medicina veterinária, tinha uma professora, a professora Elisa, de matemática, ela falava pra mim que não, que eu tinha que prestar odontologia, porque odontologia era mais minha cara, porque eu gostava disso, de atendimento. Então assim, não precisam se desesperar, não é porque vocês estão no terceiro ano, no segundo ano, que você já tem que sair formado e já ir prestar o vestibular e vocês têm que passar, até porque a gente sabe que o ensino é diferente, que não dá pra gente competir com o Supermed e Coque, que os caras são maquininhas criadas para estarem ali prestando vestibular todos os dias. Então, com calma. O pior inimigo, eu sempre falo que o pior inimigo é sempre nós mesmos na hora de prestar um vestibular, por causa de ficar nervoso, por causa de ficar com medo que não vai dar certo, pensar que não vai conseguir terminar a prova, é tudo bobagem. Vocês têm que pensar no tempo de vocês. Porque o coleguinha já acabou, dane-se, deixa ele fazendo lá. Eu nunca me importei com isso, acho que até por isso que eu tive um êxito em prestar depois na segunda vez, porque eu lembro que num dia eu prestei a prova do vestibular, assim, tipo, no domingo, na primeira fase, e já no dia seguinte eu fui prestar a prova pra fazer o cursinho no Cuca outra vez, né, porque o CUC é gratuito, então você tem que prestar uma prova também. E pra mim foi ótimo. E olha, deu certo. 2 semanas não, né? Na segunda chamada tava eu aí. Porque a gente tem que pôr na cabeça que também lista de espera roda. Muita gente presta só por prestar e não vai fazer, e aí sai. E aí você também pode puxar, vai rodar também. Então tem que prestar aí com calma, não pode também ficar muito afobado, muita ansiedade. Controle de ansiedade, assim, eu acho que é o principal. No futuro, eu não sei ainda muito bem o que vai vir. Eu pretendo fazer alguma especialização, alguma residência. Eu não quero seguir na área de mestrado e doutorado, porém vejo fazendo mais a área clínica, se possível, né? Mesmo em alguma clínica assim que você alugue ou precise pagar por mês. Eu acho mais legal colocar a mão na massa. E eu deixo para vocês um recado. Qualquer profissão, médico, dentista, advogado, engenheiro, professor, formados em odontologia, medicina, direito, professor, tem muitos. Agora, médicos, dentistas, engenheiros e professores, aqueles que fazem mesmo, existem poucos. Isso aí, galera. Agradeço muito pelo convite. Sempre que precisarem de mim, é só me pedir. Eu espero que mais pra frente a gente consiga fazer um encontro assim, só que presencial, pra gente poder discutir um pouco mais. Muito obrigado e até a próxima.